Aqui diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Pedro, eu vou precisar que você aumente um pouquinho, porque minha voz foi para o espaço. Aleluia, ótimo. Pega um pouquinho de água aqui para mim, por favor. Querido, é prioridade de Deus limpar a nossa consciência de obras mortas ou de tudo aquilo que, por não representar a Cristo, ocupa lugar nas nossas vidas e nos faz ter comportamentos que não produzem frutos em nós. Vou simplificar. É vontade de Deus limpar a sua consciência de obras mortas. Deus quer trazer sobre você a consciência de Cristo, porque a consciência de Cristo produz vida. A nossa consciência humana gera morte. E Deus quer arrancar uma consciência errada que nós temos. Nós precisamos entender uma coisa: a vida é espiritual. Repita isso comigo: a vida é espiritual. E dentro dessa vida espiritual existe uma consciência para conduzir você nessa vida. E o poder dessa consciência de Cristo tem a capacidade de nos levar além. Quando nós estamos vivendo debaixo de uma consciência errada, nós sempre viveremos limitadamente. Você não pode dar um passo sequer além em Deus, se a sua consciência não estiver em Cristo. Então aquilo que você necessita, ouça isso, aquilo que você necessita está dentro de uma consciência correta. O que é que você precisa? Com certeza não está dentro da consciência de si mesmo, mas está dentro da consciência que você tem dele. Cura. O que é cura, irmão? É uma consciência de Cristo operando em você. O que é milagre? É uma consciência de Cristo operando em você. Qualquer outra coisa que você pense relacionado ao reino de Deus envolve uma consciência que orbita em torno de Cristo. Então, se você quer receber o que quer que seja de Deus, você precisa ter uma consciência correta. Por isso, querido, escute isso: manter a nossa consciência limpa e no lugar certo será fundamental para o nosso bom progresso. Você quer fazer progresso?
Você precisa manter uma consciência limpa e no lugar certo. Eu vou explicar para você o que é essa consciência certa. Porque você ouve falar sobre consciência e você não entende o que é isso. Mas eu vou explicar para você o que é essa consciência. Só que você tem que entender que você tem uma responsabilidade de manter a sua consciência limpa. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 24. Deixa eu te mostrar algo que Paulo disse aqui. Atos 24. Verso 16. Você tem uma responsabilidade, irmão. Aqui diz assim: por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Agora olha para mim. Onde você irá limpar a sua consciência? Paulo disse: procuro manter a minha consciência limpa na presença de Deus. Irmão, se a presença de Deus não é um lugar, eu vou usar essa expressão, ela não é a mais correta, mas só para você entender. Se a presença de Deus não é um lugar visitável para você, a sua consciência será suja. Olha para mim, levanta a cabeça. Vou repetir. Se a presença de Deus não é um lugar visitável por você, a sua consciência sempre estará suja. Irmão, toda forma de pensar errada, toda forma de raciocinar errada, toda maneira de enxergar errado, tudo isso que é errado, resume-se numa coisa: falta de acesso à presença de Deus. Porque na presença de Deus, a consciência de Cristo vai limpar você de todas essas coisas. Vai limpar você de pensamentos errados, vai limpar você de ideias erradas, vai limpar você de conceitos errados, de raciocínios errados. A presença de Deus, na presença de Deus existe uma consciência para purificar você. Posso ouvir um amém? Então, querido, o que Cristo fez? Cristo começou um processo de limpeza nas nossas vidas no dia que nós o recebemos. Irmão, não ache que ter recebido a Cristo não significou nada para você. Significou tudo. E no dia em que você o recebeu, ele começou um processo de limpeza dentro de você. Um processo de desintoxicação no seu interior. E quando eu falo do seu interior, isso envolve não apenas o seu espírito, porque a consciência, querido, ela é uma faculdade do espírito. Mas ele também começou um processo de limpeza na sua mente, na sua alma. O sangue, esse caminhão todo domingo passa aqui esse horário, né? O dia em que o sangue de Cristo foi derramado na sua vida, ali começou um purificar de Deus em você. Não, irmão, você tem que ouvir isso, você tem que ficar feliz. O sangue de Cristo começou a purificar você. Um lavar espiritual se iniciou. Se você notar o texto que nós lemos aqui em Hebreus, no verso 14, volta lá na sua Bíblia. Olha o que ele diz aqui. Obrigado, Jesus, minha voz está voltando. Olha o que ele diz aqui no verso 14. O sangue de Cristo nos purificará completamente. Escute, o sangue de Cristo nos purificará. Qual é o tempo aqui? Passado, presente ou futuro? Nos purificará. Qual é o tempo aqui? Passado, presente ou futuro? Hã? Vocês fugiram da escola, gente.
Futuro. Nos purificará. Como que eu sei que é futuro? Escute, presta atenção. Como que eu sei que é futuro? Olha o que ele continua dizendo: nos purificará completamente. Ou seja, ainda não estamos com a nossa consciência completamente purificados. Então veja, o sangue de Cristo nos purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Olha, vê? Uma consciência errada vai levar você para um lugar onde você não tem a vida de Deus. Uma consciência errada vai conduzir você a lugar de morte. Agora, o que uma consciência certa vai fazer? Ele continua dizendo: para que sirvamos ao Deus vivo. Perceba que a nossa consciência, ela não está completamente purificada ainda. É o que o autor de Hebreus deixa claro aqui para nós. Um dia isso vai ocorrer, amém? Mas enquanto esse dia não chega, o processo de purificação continua. Olha para mim, diga assim: eu estou num processo de purificação. Amém? E eu tenho uma responsabilidade nesse processo. Para quê? Por que eu sou responsável por limpar a minha consciência? Claro que vem de Deus, mas Ele me responsabiliza por manter a minha consciência limpa. Lembra que eu disse? No dia que você recebeu a Cristo, o sangue dele começou a limpar você. Ali iniciou-se um processo de purificação de todo o seu ser. Ele está reajustando os seus pensamentos, ele está reajustando a sua lógica, ele está reajustando a sua consciência. Ali começou algo, mas você tem a responsabilidade de manter esse processo em continuidade. Para que ele quer que você continue nesse processo? Para que nós possamos servir corretamente a Deus, no meio do seu povo e fora da presença do seu povo. Irmão, tem uma maneira correta de se viver. Se você deseja servir a Deus no meio do seu povo, você precisa da consciência correta. Você precisa saber como fazer isso. Se você tem que viver lá de fora, você precisa de uma consciência correta. É por isso que Ele quer purificar a sua consciência, para que você saiba servir dentro da igreja e fora da igreja. Mas principalmente, por que Ele quer que você tenha uma consciência correta? Agora ouça isso. Porque o maior beneficiado é você. Ninguém vai se beneficiar mais de uma consciência certa do que você mesmo. Calma, querido, que eu ainda não disse o que é essa consciência. Na hora que eu disser, você vai entender o que significa essa consciência. Essa consciência é um lugar, irmão. Essa consciência é uma realidade. Essa consciência é uma pessoa. Essa consciência é uma verdade. Amém? Essa consciência é muito mais do que um conceito, ela é uma verdade. Ter, uma consciência saudável vai fazer bem só para você, irmão. Quer dizer, principalmente para você. Pensar certo, querido, vai fazer bem para você. Porque ter uma consciência certa está relacionado com também pensar certo. Irmão, quando você pensa certo, o beneficiado é você. Claro que as pessoas vão desfrutar. Se você, meu irmão, feliz são as pessoas que estão ao seu lado por você pensar bem, por você pensar certo, por você ter uma consciência certa. Porque não só você desfruta das coisas boas de ter uma consciência em Cristo, mas as pessoas que estão ao seu redor também desfrutam disso. Aí você me pergunta, pastor, o que significa ter uma consciência saudável? Agora eu vou te dizer o que significa isso. O que é ter uma consciência saudável? Significa que Cristo alcançou um lugar em você onde Ele é a sua percepção. Diga, percepção.
O que é ter essa consciência saudável? Significa que Cristo alcançou um lugar dentro de você onde Ele é a sua percepção. Você consegue perceber Ele, querido, em todo o tempo. O que é essa consciência? É a percepção de Cristo. Diga, consciência é a percepção de Cristo. Amém? É essa consciência que Ele quer que você tenha, a percepção dEle. Essa consciência também é quando você consegue notá-lo. Irmão, quantas vezes Cristo vem e você não nota? E por que você não nota? Porque a sua consciência não está girando em torno dEle. Ele não alcançou dentro de você um lugar, quando Ele passa, você o nota. Porque a sua consciência não está nele. Lembra quando Ele veio à Terra? Poucos o perceberam, poucos o notaram, poucos o receberam, enquanto Ele estava em vida. Ele passou pelos homens, e porque as pessoas não tinham uma consciência correta, não o notaram. Mas quando Cristo encontra dentro de você, quando Ele alcança dentro de você esse lugar, você o nota, você sabe quando Ele chega. Eu vou repetir, você sabe quando Ele chega. Essa consciência também envolve que Ele é a sua ideia, diga ideia. Ter a consciência saudável significa que Cristo também se tornou a sua ideia. Olha como Deus é bom, a minha voz voltando 100%, olha, eita, eu... Ter uma consciência saudável significa que também Ele é a maneira como nós pensamos. Quer saber se a sua consciência está boa? Olha para a maneira como você pensa. Você vai me dizer se a sua consciência está baseada em Cristo ou não. Se os seus pensamentos miram lá, você está com a consciência no lugar certo e na pessoa certa. Amém? Olha, irmão, nós somos bons para perceber muitas coisas, menos Cristo. Somos ou não somos? Nós notamos muitas coisas, menos Cristo. É assim ou não é? Pensamos muitas coisas, menos Cristo. Está vendo como a nossa consciência está muito aquém do que Deus deseja? Você consegue perceber, notar, pensar em muitas coisas que não é Cristo. A consciência certa possui Cristo nela. Se você tem Cristo na sua consciência, ela está certa. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode, querido, estar consciente de Cristo apenas nos dias de culto. Não pode, irmão. Você tem que aprender a estar consciente de Cristo fora daqui. Porque se você não estiver consciente de Cristo fora daqui, você não se moverá em direção a Ele. E você não se moverá com Ele. Irmão, ter a consciência certa significa também mover-se com Ele. Agora, se você acha que ter a consciência de Cristo é só nos dias de culto, irmão, Ele nunca vai ser seu foco e Ele nunca vai ser seu culto. Ah, não, eu vou me focar aqui. Por que Cristo não é o seu foco quando você está aqui para cultuar? Por que Ele não é seu culto? Eu vou dizer, porque a sua consciência não está nele. Você, querido, está entulhando a sua consciência de tanto lixo. Você está entulhando o seu interior de tantas coisas inúteis que não representam a Cristo, que quando você tem que vir para a presença dele, você não consegue notá-lo. Você não consegue percebê-lo. Quem está entendendo? Diga amém. Então é mais do que necessário entendermos que se não nos mantivermos sintonizados com Cristo, dentro e principalmente fora da igreja, a nossa percepção dele será extremamente limitada. Irmão, você tem que estar sintonizado. Diga sintonizado. A sua sintonia com o Senhor vai fazer você percebê-lo em todo momento. Eu fico imaginando no período em que Jesus andou na terra,
é que ele estava ali com os seus discípulos, a presença física dele ali, os seus discípulos vendo ele, sabe, olho no olho, podendo tocar nele. E os seus discípulos cheios de fé, porque estavam vendo ele ali, vendo a presença de Jesus. Só que eu fico imaginando quando Jesus se afastava deles, como eles agiam, como eles reagiam, como eles pensavam. Jesus certa vez falou assim, ó, enquanto o noivo estiver no meio aí da noiva, a noiva não precisa jejuar, os amigos do noivo não precisam jejuar, mas vai chegar um tempo que ele vai ser tirado, e aí sim vão precisar jejuar. Para quê? Para que consigam percebê-lo. Mesmo com que o seu corpo físico não esteja presente, consigam percebê-lo no seu interior. Querido, talvez Cristo não é tão real para você quanto ele deveria ser, porque você não está vendo ele aqui de corpo presente, mas eu quero te dizer, a realidade dele no seu interior, essa sim é verdadeira. Agora, você tem que se atentar para isso. Você tem que perceber isso dentro de si. Isso envolve uma consciência. Você consegue entender? Ele está dentro de você. Ele habita no seu interior. Se você não tem essa consciência, que você não se move, hora alguma. Aí, querido, você vem para cá e não tem sentido cultuar. Por quê? Porque você não percebe quem chegou no ambiente. Ó, eu vou dizer uma coisa aqui. Nós precisamos banhar a nossa consciência nele, mergulhar a nossa consciência nele. Pastor, como é que eu faço isso? Quando você dá Cristo todos os dias para si mesmo. Eu vou repetir. Você quer banhar a sua consciência nele? Então dê Cristo todos os dias para si mesmo. Alimente-se todos os dias de Cristo, querido. Quando você vai, sabe, se enchendo dele, trazendo para o seu interior Cristo, você também está trazendo sobre si a consciência dele. E aí, querido, você vai cada vez mais mergulhando a sua consciência numa realidade. Você tem que se envolver com aquilo que o envolve, irmão. Ah, eu vou repetir. Você tem que se envolver com aquilo que o envolve. Ou, olhe para mim, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que se envolver com aquilo que o envolve, porque aquilo que o envolve também envolve uma consciência. Por que a presença dele não parece real para nós, irmão? Por quê? Por que a presença dele parece tão distante? Por que nós não notamos com facilidade? Qual é o problema? Irmão, você consegue enxergar a presença dele como sendo algo real agora? Você consegue perceber isso? Ou você acha que ele está tão distante que é impossível alcançá-lo? O problema, querido, é que durante o nosso dia a dia nós vivemos mergulhados em muitas coisas que não representam. Eu te fiz uma pergunta, eu estou te dando a resposta. Por que você não consegue notá-lo? Não consegue percebê-lo? Por que ele parece tão distante? Eu vou responder novamente. É porque durante o seu dia a dia você se enche de tanta porcaria que quando você precisa percebê-lo você não percebe. Durante o seu dia a dia você está cheio de tantas coisas que quando você tem que notar ele, você não nota. Irmão, tudo aquilo que você se envolve, ouça o que eu vou te dizer, tudo aquilo que você se envolve e que não envolve a Cristo, ocupará um lugar de atenção em você. E tudo, querido, que ganha a sua atenção, também ganha um lugar de destaque em você. Tudo aquilo que você está olhando fixamente é porque ganhou a sua atenção. Ouça isso.
Se você está olhando fixamente para um lugar, é porque naquela direção algo chamou sua atenção. Sim ou não? É assim ou não é? Você vê você vê um céu bonito, você vai fazer o quê? Você vai levantar a cabeça e vai olhar para o céu. É assim ou não é? Porque aquilo chamou a sua atenção. Agora, o contrário também é verdade. Quando você está atento àquilo que não representa Cristo, aquilo vai chamar a sua atenção. Aquilo vai ocupar um lugar de destaque em você. E aí você corre o risco de ser como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam conscientes de si mesmos. Porque Jesus ressuscita e vai ali, encontra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e começa a conversar com eles, mas eles não percebem que era Cristo andando com eles. Quando você, querido, a sua atenção está voltada para tantas outras coisas, você não vai perceber quando ele está andando com você, irmão. Eu acho interessante, Emaús significa banho quente, a palavra Emaús significa fontes termais, banho quente. Interessante, né? Esses 2 discípulos estavam indo para um lugar de águas quentes. Aí Jesus se coloca no meio deles. Aí lá na frente, quando Jesus entra para ceiar com eles, e que Jesus se revela, que eles comem, que os olhos deles se abrem, eles falam assim: por um acaso não ardia o nosso coração enquanto ele vinha expondo as Escrituras para nós? Olha, eles estavam indo para um lugar quente, e quando Jesus falava com eles, algo dentro deles ardia. Jesus estava tentando trazer a consciência deles para fora. Irmão, Jesus quer despertar sua consciência, irmão. Amém? Abrir seus olhos para você enxergar que Ele está sentado esperando você para ceiar com Ele. Agora, querido, me diga como alguém pode pensar Cristo se durante todo o seu dia oferece a si mesmo, a sua consciência, aquilo que não representa. O que você faz durante o seu dia, irmão? Como é que você vai pensar Cristo? O que é pensar Cristo? É pensar aquilo que o envolve. Como é que você vai pensar Cristo se durante o seu dia você não se envolve com aquilo que o representa? Olha, irmão, se os nossos dias se resumem apenas às futilidades da vida, nós não podemos reclamar porque não percebemos a Cristo. Se o seu dia só envolve coisas fúteis, não reclame do porquê você não perceber a Cristo. Se você só se envolve com o que é fútil, você só vai ver o que é fútil. Vou te fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui não se sentem desmotivados na vida? Você está se sentindo desmotivado? Quantos aqui não se sentem cansados, nesse exato momento? Cansados e desmotivados. Você já se perguntou o porquê disso? Eu vou te dizer, um dos motivos é por causa da falta da companhia certa. A Bíblia diz assim: anda com o sábio e você vai se tornar mais sábio. Eu vou repetir: anda com o sábio e você vai se tornar mais sábio. Agora anda com o tolo para você ver. Sabe por que você se sente cansado, irmão? Sabe por que você se sente desanimado, desmotivado? É porque você está ausente da companhia certa. Porque quando você anda com a companhia certa, você vai sentir o que é certo, vai pensar o que é certo, vai falar o que é certo, vai ver tudo que é certo. Meu irmão, você vai ser reajustado por dentro com a consciência certa. Porque você está diante da companhia certa. Meu irmão, eu posso saber que Cristo é real, mas isso não é tudo. Eu vou te fazer uma pergunta: Cristo é real, sim ou não? Sim. Você sabe que Cristo é real, sabe ou não sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa: você pode não ter a consciência da realidade dele em você. Saber que Cristo é real não é o suficiente.
Eu vou repetir. Saber que Cristo é real não é o suficiente. Você precisa ter consciência da realidade dele em você. Porque saber que Cristo é real, até o diabo sabe, irmão, mais do que nós. Mas Cristo não habita nele. Então você tem que ter a consciência. Ele está em mim, repita isso comigo, ele está em mim. Então, se nós não estabelecermos todos os dias o propósito de oferecermos a Cristo para nós mesmos, poderemos cair no mesmo equívoco de Filipe. Agora ouça. Jesus estava ali com seus discípulos, né? Há tanto tempo, Jesus com seus discípulos. Filipe vira para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vira para ele e fala assim: cara, Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda me diz, mostra-nos o Pai. Irmão, olha isso. Filipe sabia que Jesus estava na presença deles, mas não tinha consciência da presença de Deus no meio deles. Então não adianta, querido, você só saber que Ele está aqui. Cadê a consciência dele em você? Você tem que perceber a presença dele. Agora mesmo. Eu te pergunto, agora mesmo você consegue saber que ele é real, irmão? Ou você acha que quem está sentado aí ao seu lado é só o seu irmão? Você consegue saber que nesse exato momento ele é real? Você consegue percebê-lo? Ó, irmão, vou te falar uma coisa. Jesus entrou em lugares onde ninguém mais queria entrar. Jesus andou no meio de pecadores, aonde os santos da época não queriam entrar. Jesus andou no meio de pessoas doentes, física e espiritualmente. Jesus foi a lugares onde outros não foram. Lugares onde as pessoas consideravam como impuros e cheios de pecadores. Agora imagina que se Jesus foi a esses lugares onde havia impuros e pecadores, você acha que ele não virá no meio da sua igreja? Deixa eu te falar uma coisa, a presença de Jesus foi real no meio de impuros e pecadores. Você acha que ele não estaria aqui no meio da sua igreja? No meio do seu povo? É óbvio, ele está aqui, irmão. Por isso atine a sua consciência para ele está aqui para quê? A questão é se nós podemos percebê-lo. Você pode percebê-lo? Eu vou te dizer se você pode ou não, se você tem purificado a sua consciência. Ou seja, do quanto temos mantido ela ativa em Deus. Irmão do céu, olha para mim, irmão. Mantenha a sua consciência ativa em Deus, porque aí você vai estar purificando ela. Sabe, querido, se envolve durante o seu dia, sabe, tira um tempo para se envolver com as coisas de Deus, irmão. Não abre seu olho e fecha seu olho sem colocar Deus no negócio, não, irmão, porque senão nada vai dar certo. A Bíblia diz assim: coloca o Senhor nos seus planos e eles serão bem-sucedidos. Coloca o Senhor naquilo que você faz e você será bem-sucedido. Agora, querido, você abre o olho e fecha o olho e Cristo não é a sua consciência. Aí você quer ter sucesso naquilo que você faz. Como? Como você acha que conseguirá crer se não der ao seu espírito a substância geradora da fé chamada palavra de Deus? Irmão, envolva com a palavra. Envolver com a palavra, envolver com essa consciência. Como é que você acha que vai crer, irmão, se você não tem envolvimento com a palavra? A fé não vem pela palavra, ouvir a palavra de Deus.
Você acha realmente que se envolver com outras coisas supérfluas vão gerar fé no seu coração? Não vai, irmão. É aí, querido, a gente passa uma vida se esforçando para chegar lá, ou para alcançar alguma coisa, e Deus vem falar para nós: meu filho, eu só queria que você tivesse recebido a minha consciência, para que você parasse de gastar a sua energia e usasse o meu poder para alcançar o que você precisa. Só que, querido, o nosso envolvimento diário é só com coisa inútil. Inútil. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, desde semana passada eu tenho, assim, me envolvido mais, mergulhado mais a minha consciência em Cristo. Sabe, eu tenho pego assim durante os meus dias e eu tenho me voltado para aquilo que é a palavra dele, girado em torno da consciência dele, porque eu entendo que se eu não tiver os pensamentos de Cristo, eu não vou conseguir me mover para direção nenhuma. Ezequiel teve uma visão. Ezequiel só teve visão de coisa louca, irmão. Quem acredita em ET aqui? Eu acredito. Não acredita, não, irmão, em ET? Ezequiel teve uma visão doida. Foi Ezequiel? Foi. E ele viu umas rodas, ele viu umas rodas no céu, e essas rodas iam para uma direção, iam para outra direção, e elas não batiam, elas não chocavam uma com a outra, era um trem mais cabuloso. E a Bíblia diz assim, que o que movia aquelas rodas era um espírito. Irmão, quando eu falo de ter uma consciência certa, eu falo de um espírito que move você para uma direção específica, que move você de um jeito certo. Amém? Ter a consciência certa se trata disso, dar a substância certa para o seu homem interior. Irmão, seu homem interior precisa do alimento certo, ele precisa da substância. O que é fé, querido? Fé é uma substância. Repita isso comigo: fé é uma substância. Que substância é essa? É a palavra de Deus. O seu homem interior precisa da substância certa. F.F. Bosworth diz assim, que nós não conseguimos crer, porque durante toda a semana nós damos 3 refeições quentes para a nossa carne e uma refeição fria para o nosso espírito. Irmão, que verdade é essa, irmão? Você está conseguindo entender, irmão, por que você não consegue crer? Você está conseguindo entender por que a gente não consegue avançar? É porque durante a semana nós damos 3 refeições quentes para a nossa carne, mas o nosso espírito fica lá, desprezado, jogado às traças. Não nos importamos com ele, não nos importamos com a nossa consciência. É por estarmos conscientes da realidade errada que nada parece ter sentido. Irmão, olha aqui, olha para mim. Estou quase terminando. É por não termos a consciência certa, ou melhor, é por estarmos conscientes da realidade errada que nada parece ter sentido. Esses dias o Senhor falou comigo assim, dessa forma: mergulhe sua consciência em mim e tudo terá sentido, e ao mesmo tempo tudo perderá o sentido. Semana passada Deus falou isso para mim. Mergulhe, foi por isso que eu busquei me envolver durante todo o meu dia, sabe? Ou eu estou ouvindo uma palavra, ou eu estou meditando, eu estou fazendo alguma coisa, sabe? Tentando envolver o meu espírito, tentando orbitar em torno de Cristo, porque eu quero captar alguma coisa mais dele, irmão. Aí o Senhor falou assim comigo: mergulhe a sua consciência em mim, e as coisas terão sentido, mas ao mesmo tempo perderão o sentido. Eu vou explicar para você. Por que tudo terá o sentido? Porque Cristo é a razão que explica tudo. Você não ouviu o que eu disse, irmão?
Por que que tudo vai ter sentido para você? Porque Cristo é a razão que explica tudo. Ele explica o porquê de tudo, Ele explica como estamos vivendo, Ele explica por que vivemos, por que nos movemos, por que existimos. Olha o que diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele, querido, Ele é o que faz sentido, Ele é o que dá razão para tudo. Se você não mergulha nele, querido, nada parece ter sentido. Agora, quando você mergulha nele, aí você consegue entender o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, o porquê disso aqui, o porquê não sei do que, sabe? Aí você consegue entender, é porque a consciência dele está operando em você, você está enxergando como ele, pensando como ele. E tudo perderá o sentido, porque a partir do momento que Cristo passa a ser a razão principal de tudo, minha visão muda. Muda porque a minha consciência foi envolvida pela realidade de Cristo. É por isso que tudo passa a não ter sentido, quando eu me revisto dele, porque a minha visão muda e a minha consciência muda. Eu passo a enxergar através de uma outra perspectiva. Amém, querido? Olha, irmão, eu não tenho fórmula mágica. Eu não sei uma maneira mirabulosa de fazer as coisas acontecerem na minha vida, nem na sua vida, querido, mas de uma coisa eu sei: o Senhor tem uma consciência que funciona, e funciona extremamente bem. Não adianta eu vir aqui e tentar dizer para você 10 passos para resolver isso, 20 passos para resolver aquilo, sacrifício tal para alcançar isso. Meu irmão, eu não sei, eu não tenho fórmula mágica, mas eu sei de uma coisa: ele tem uma consciência que resolve tudo que precisa ser resolvido, e ela sempre está disponível para nós. O problema é que nós gostamos de nos encher de entulhos. Esse é o problema. Você gosta de se encher de entulhos, lixo. Irmão, o que você faz quando você está diante de circunstâncias? Vou terminar. O que você faz quando você está diante de circunstâncias? Você costuma achar que se você tivesse certas coisas resolveriam seus problemas. Sim ou não? Quantas vezes você não se viu diante de circunstâncias que você acreditou, você achou que se você tivesse tal coisa, você resolveria seu problema? Você já não fez isso um monte de vezes? Eu vou dizer para você o que é que resolve o seu problema. Tudo o que você precisava e o que você precisa é de uma consciência certa. Só isso. Você não precisa de mais nada, irmão. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de viagem, você não precisa de férias, você não precisa de mais nada. Você precisa de uma consciência certa. É isso que vai resolver seus problemas. E principalmente vai resolver você. Porque essa consciência vai te dar uma percepção exata dos momentos que você vive. Eu tenho percebido que uma das formas de Deus ativar a nossa consciência é através de circunstâncias. Uma das formas. Ele tem várias formas de ativar a nossa consciência, mas uma das formas de Deus ativar a nossa consciência se chama adversidades. Ou, irmão, pensa num negócio bom para voltar você para Deus. Pensa num negócio bom para te sintonizar com Deus, para te tornar sensível. Se chama adversidades. É ou não é? Quem sabe o que eu estou falando? Deus manda não, né? A adversidade está no caminho e o bagulho pega mesmo. Mas pensa num negócio que vai trabalhar você, sensibilizar você. E o que acontece quando você está sensível no meio das adversidades? Você consegue absorver melhor a consciência de Cristo. Amém? Então, resumindo essa palavra, precisamos de uma consciência que nos liberta. Liberta de nós mesmos, principalmente, liberta-nos do mundo, liberta-nos das coisas erradas. Precisamos de uma consciência que nos liberta. Só que, querido, eu vou te dizer, ela está num lugar muito específico. Você quer essa consciência? Eu vou te dizer, ela está num lugar muito específico, chamado presença de Deus.
Se você não entrar lá dia após dia, querido, se você não se envolver com esse lugar, você vai continuar tendo comportamentos que não conduzem à vida. Você tem que entrar nesse lugar, irmão. Porque ao purificar a nossa consciência, nós vamos ter comportamentos que conduzem para a vida. Amém, querido? Mais importante do que viver, irmão, é aprender a viver do jeito certo. Eu não quero só viver, irmão. Eu quero viver do jeito certo, debaixo da realidade que realmente nos importa. Porque você tem que se lembrar de uma coisa: a vida é espiritual. Vamos dizer isso mais uma vez: a vida é espiritual. E existe uma consciência que rege essa vida, que dita essa vida. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Olha, irmão, se envolve. Não adianta nada você ser um recipiente e viver vazio. Esse copo não mata minha sede se ele estiver sem água. Ele só pode matar minha sede se ele tiver água, irmão. Você é um recipiente. Você é um vaso. Encha-se. Amém? Mas não enche só não, transborda. Porque vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros. Amém, querido? Você recebe? Vamos ceiar nessa noite? Fica de pé no seu lugar.